E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Jota e esse é o Até Que Eu Cheguei Longe. No primeiro episódio eu basicamente falei de onde eu vim. Hoje eu acho que eu quero falar mais sobre onde eu tô. E eu sinto que o melhor jeito de fazer isso é falar pra vocês o que eu tenho gostado ultimamente. Porque direta ou indiretamente, o que a gente gosta meio que constrói a nossa identidade também, sabe? Tem coisa que a gente só gosta, mas tem coisa que meio que constrói quem a gente é também. O programa de hoje é meio sobre isso. Vou começar falando de música. E não só música, mas principalmente da cultura hip hop como um todo, e como essa parada meio que salvou minha vida. Nos momentos onde eu tava mais abandonado, sozinho e sentindo que eu tava mergulhado na escuridão mesmo, sabe? O hip hop fez por mim o que ninguém mais conseguiria fazer. O hip hop devolveu minha autoestima, o hip hop, sei lá, me fez acreditar em mim de novo. E é até engraçado, porque meio que o rap foi a primeira coisa que me ensinou a contar histórias, tá ligado? Foi a primeira narrativa que eu ouvi. Quando eu ouvia Racionais lá atrás, eu via o que os manos estavam tentando falar ali, que com Ice Blue, o que Mano Brown tava cantando, tava rimando. Colocando pra fora, eu conseguia ver uma história sendo tecida, sabe? Essa narrativa foi muito importante pra eu estar onde eu tô hoje, pra eu conseguir contar as histórias que hoje eu conto também. E nessa do rap e do hip hop, os álbuns que mais me marcaram foi o Amarelo. Não sei dizer exatamente por que esse álbum me marcou tanto, mas eu já era muito fã do Emicida, desde do álbum lá que tem Quadris e Lições de Casa, que é um álbum muito grande, esse álbum aqui. Desde esse álbum eu já tava muito fã do Emicida, mas Amarelo veio como uma parada nova, tipo, eu não conseguia ver aquilo e não enxergar arte naquela parada, sabe? Então, é um dos últimos álbuns que eu vi, é um dos álbuns que mais me marcou. Tanto Amarelo, quanto O Menino que Queria Ser Deus, quanto Bluesman. São álbuns que, assim, me colocaram em contato com uma parada dentro de mim que eu não sabia que existia. E me levaram para esse lugar de conseguir encostar no sublime mesmo, de alguma forma. Nessas de gostar de rap, eu acabei gostando de muita gente, muito artista mesmo. Mas os que eu gostaria de destacar, obviamente, é o Emicida, o grupo Racionais, o Djonga. Vamos fechar aqui? Para fechar três, as pessoas que mais me inspiraram foram essas três pessoas. Três pessoas não, né? Que o Racionais é um grupo inteiro, mas vocês entenderam. Frases como: você é o único representante do seu sonho na face da terra, se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai, e jamais volte para sua quebrada de mão em mente vazia, alugavam um triplex na minha cabeça na época que eu estava tentando construir não só uma identidade, mas um futuro diferente para mim, sabe? Me colocaram essa responsa de tipo assim, mano, eu posso ser diferente, eu consigo ser diferente de tudo isso que tá ao meu redor e eu consigo sair dessa parada, sabe? Eu consigo sair de onde eu tô agora e ir pra um lugar melhor. E eu sinto que o rap vem de muito isso, muito o sonho de conseguir chegar num lugar melhor, sabe? Ele vem de a ideia da certeza de onde você tá, de que como é uma merda, tá onde você tá, sim, porque eu acho que isso também é importante, mas ele é muito bom também em te vender a ideia de que dá pra se chegar num outro lugar. Essa é a parada que mais me toca no rap, sobre como o rap me ensinou a contar a minha própria história, porque esses caras contando as próprias histórias dele me motivaram a querer construir uma história, acima de tudo, pra ter o que contar também. E nessas eu meio que escuto um álbum de rap como eu vejo um filme, sabe? Eu tô focado na construção ali dessa história, eu tô focado na abertura e na finalização, eu tô focado nas coisas técnicas que foram feitas ali, de qual instrumental e de qual referência, e tudo que eu presto atenção no filme, eu também presto atenção no álbum de rap, principalmente. Os outros álbuns eu consigo ouvir só ouvindo música, mas os álbuns de rap, principalmente, eu ouço como quem vê filme. E já que eu entrei nessa de filme, eu vou começar a falar um pouquinho sobre filmes também. Eu não sei se eu falei no outro episódio, mas eu estudo cinema de animação. Então eu sou estudante de cinema. E os filmes foram muito importantes pra mim desde o início também, sabe? Eu lembro de estar sentado com mais uma dúzia de crianças no chão da sala da minha avó, enquanto a gente assistia alguma animação da Pixar, porque ela gostava muito de Pixar. E é engraçado porque minha avó, ela era analfabeta, né? Ela não sabia nem ler, nem escrever, então quando passava o logotipo da Pixar, ela não conseguia ler que aquilo era a Pixar, mas ela sempre sabia que a lâmpada pulando em cima do i ia trazer um filme que ela provavelmente gostaria de assistir. E essa que é a parada mais fundamental pra mim e que me inspirou tanto a entrar dentro da universidade, é tipo assim, a minha avó sabia mais do que pela lâmpada pulando em cima do i, pela estética que a Pixar construiu em cada um dos seus filmes ali. A sensibilidade que a Pixar trazia nas suas histórias
conseguia tocar minha avó de um jeito que ela sabia, mesmo sem saber ler, quais filmes eram da Pixar e quais não eram. Isso é lindo demais, cara. Sei lá, tipo, é um espaço que eu quero chegar um dia, sabe? Eu quero conseguir contar histórias dessa forma, a ponto de quem vê não precisar saber que foi eu que fiz, para saber que foi eu que fiz. Que é uma coisa que, sei lá, o Hayao Miyazaki consegue fazer hoje em dia, ou então a Rebecca Sugar, de Steven Universo, também consegue fazer. É chegar nesse local onde a sua estética e o sentimento que você coloca naquilo é tão único que as pessoas já sabem que aquilo é seu antes de precisar ser dito. E é muito engraçado toda essa parada de hoje em dia estudar cinema, sabe? Porque eu meio que hoje aprendo a fazer filmes, mas antes de entrar na faculdade, os filmes meio que já estavam me fazendo também, sabe? Porque muito do que eu sou e muito do que eu acredito, ou muito do que eu sinto, veio dessa parada de assistir filmes também. Eu venho de uma família onde assistir filme é uma parada que é muito presente, sabe? Eu lembro de ir no cinema algumas vezes com minha mãe, muitas vezes com minha mãe, e que isso motivou a pessoa que eu sou hoje de gostar de ir no cinema também. E, dos filmes que eu sinto que mais me tocaram ali e fizeram a diferença pra mim é Cidade de Deus, que é, pra cima de tudo, um clássico esnobado por Hollywood também, né? Pela grande academia do Oscar, como sempre, os filmes brasileiros sendo escanteados. E Cidade de Deus era o melhor filme daquele ano, assim, disparado. Não existia um filme que falava o que Cidade de Deus fala. Eu sinto que ainda não existe um filme que falava o que Cidade de Deus fala. E nem precisa, porque Cidade de Deus já existe. Da forma como Cidade de Deus falava, sabe? Era uma violência muito poética, que é uma coisa que já tá muito presente no rap, sabe? Essa coisa de ser visceral até certo ponto, mas de não deixar de ser bonito e poético por isso. Então a violência que tá ali presente, muitas vezes ela pode soar até caricata para quem não tá próximo dos cenários que esse filme tá querendo representar. Quando você tá próximo, você consegue perceber que por mais que aquilo ali pareça ficção pra caramba, aquilo é muito real. E ver um filme tão real sendo feito no lugar onde eu nasci foi muito importante para me fazer querer fazer filmes também. Eu ainda estudo Cidade de Deus como videomaker até hoje para conseguir trazer um pouco dessa estética visual, que brilha muito também, para as minhas produções hoje em dia. E não é uma coisa fácil, tá? Aquilo que foi feito naquela época ainda não é fácil de ser feito hoje em dia, com aquela consistência que eles conseguiram trazer. Para além de Cidade de Deus, eu sou alucinado com um filme que chama Moonlight, que é o filme que ganhou o Oscar em cima de La La Land, naquela cerimônia horripilante que foi a desse ano, que foi logo após o Oscar So White também, que foi uma movimentação dos atores e de alguma parte da academia, de falar como todo mundo que estava dentro do Oscar era branco e que pessoas negras não tinham espaço ali dentro. Coincidentemente, no ano seguinte, Moonlight ganha como melhor filme. Coincidentemente, porque Moonlight não era o melhor filme? Não, claramente Moonlight era o melhor filme, mas Moonlight não ganhou por ser o melhor filme. É isso que eu tenho falado há anos sobre o Oscar. Parasita, por exemplo. Parasita não ganhou porque era o melhor filme, mas Parasita era o melhor filme, disparado. E eu acho que é interessante eu colocar nessa lista que eu tenho trazido, que é uma lista bem curtinha, bem enxuta, um filme muito recente, mas que alugou um triplex na minha cabeça também, que é Pecadores. O que o Ryan Coogler fez em Pecadores, eu sinceramente ainda não sei. Acho que eu ainda não consegui computar tudo que ele fez ali, sabe? Eu acho que eu preciso ver mais umas 3 vezes esse filme e entrar mais pelo menos em umas 10 conversas sobre ele, para eu conseguir compreender tudo que esse filme fez. Agora, como a gente tá chegando perto da cerimônia do Oscar, eu vejo muita gente, depois que o Sinners conseguiu o número de indicações que ele conseguiu, né, que é um recorde, eu vejo muita gente falando que esse filme é um filme básico, que ele é um filme que beira o trash às vezes, e que ele não é um filme tão bom assim para estar sendo indicado pelo Oscar. E a gente não precisa dar um nome para isso, pra gente entender o que isso é, né? Porque se fosse um filme branco, falando sobre cultura branca e história branca e música branca, e um filme que consegue unir terror com fantasia, com musical, as pessoas iam estar ovacionando muito mais esse filme. Mas como é um filme que faz isso tudo, mas fala sobre cultura preta, com personagens pretos, do nada esse filme não é bom. E é muito engraçado porque algumas das pessoas que eu vejo falando que o filme é trash hoje em dia, são pessoas que antes das indicações estavam até falando bem do filme. Então é meio que assim, um filme preto ele pode ser bom, ele só não pode ser reconhecido.
sei lá, eu acho que trazer esse filme agora pra essa listinha aqui, mesmo ele sendo um filme muito recente, mesmo eu tendo dito pra vocês que eu não consegui computar esse filme ainda, eu acho, é muito importante porque, caralho, esse filme é realmente bom, mano. Esse filme é realmente bom, sabe? Você sai do cinema pensando sobre as coisas, e esse pra mim é o maior termômetro na minha vida de se eu gostei ou não gostei de algo. Tipo, no último episódio eu falei pra vocês, eu literalmente criei um podcast porque eu não conseguia ficar sem falar sobre The Last of Us. Eu fiquei um mês falando desse jogo. E Sinners é um pouco isso, sabe? Você sai do cinema querendo conversar sobre ele, e nas próximas semanas, sempre que alguém falar alguma coisa, você vai estar pensando assim, como que eu consigo incluir Sinners nessa conversa sem parecer muito óbvio? E foi exatamente o que eu fiz. Todos esses filmes me mostraram, não coincidentemente, me mostraram que representatividade importa e importa muito. Porque ser visto é muito importante para você se entender. A construção da sua identidade própria, ela vai vir muito do lugar do que você vê nas outras coisas. Então, a partir do momento que você não consegue ver homens negros sendo gays, e homens negros sendo fortes, e homens negros sendo bem-sucedidos, você nunca vai acreditar que você, que é um homem negro, pode ser gay, pode ser bem-sucedido e pode ser forte, tá ligado? E pode ser doce, e pode ser qualquer outra coisa que você puder ser, quiser ser. A representatividade é uma palavra que cai muito nessa cartela da militância, de ser uma cartinha que é repetida o tempo todo, mas eu sinto que ela não pode perder o peso que a representatividade tem, porque a representatividade literalmente salva a vida de outras pessoas. Se sentir visto e sentir que você existe, principalmente, é o que molda como você vai lidar com tudo que está ao seu redor também. Fraga? Sei lá, se isso não é importante, eu sinceramente não sei o que é importante. Mas para além de todas essas coisas que são muito importantes, a estética desses filmes é uma coisa que me pega muito. Eu consigo ver Pecadores, Moonlight e Sinners no mudo, sabe? Porque acima de tudo que o diretor tem para falar e o roteirista tem para falar, de tudo que os atores estão entregando, o filme por si só ele é lindo. Ele é como se fossem pinturas feitas em movimento, sabe? Sinners tem a estética perfeita, Moonlight tem uma estética surreal e Cidade de Deus tem uma estética linda também. Ou seja, esses filmes, além de toda a importância do que eles carregam e do que eles querem falar, eles são muito bonitos também, porque a estética também diz coisas. Uma estética bem pensada, ela também é carregada de significados. E eu acho isso fenomenal. E principalmente, o que eu mais acho interessante, principalmente no Moonlight e no Cidade de Deus, nisso eu acho que Sinners um pouco menos, é que narrativas sobre identidade, elas têm um potencial de serem universais, mas elas também são muito pessoais ao mesmo tempo. Aquilo vai dialogar com todo mundo, mas vai dialogar com cada pessoa unicamente também. E eu acho isso, sei lá, eu sinceramente não sei como contar uma história desse jeito ainda. E eu sinto que um dia eu vou chegar nesse ponto de construir uma história que funciona para todo mundo, mas funciona principalmente para cada pessoa separada. Essas obras, elas foram fundamentais para o meu crescimento como pessoa, porque elas me ensinaram que dá para se ser político e íntimo ao mesmo tempo, sabe? Vou falar um pouco mais resumidamente agora sobre as outras coisas. Animações, principalmente animações. Sei lá, eu sinto que eu tenho que fazer um episódio só sobre animações, sabe? Não quero deixar para poder falar só um pouquinho aqui tudo que eu tenho para falar sobre animação, porque a animação é uma parte muito grande de mim e da minha vida. Aquilo que eu falei sobre a minha avó foi o fogo inicial que incendiou a floresta da minha vida, basicamente. Tipo assim, hoje em dia eu não consigo pensar sobre quem eu sou e sobre onde eu quero chegar sem pensar em animações. E animações que fizeram toda a diferença para mim são Homem-Aranha no Aranhaverso, Soul, Viva, a Vida é uma Festa, Como Treinar Seu Dragão e várias outras animações da DreamWorks e de estúdios que são menores do que a Pixar e a DreamWorks também. Eu também vi muitas séries durante a minha vida, porque eu gosto muito da forma de se contar histórias que as séries nos mostram. Acho que isso começou em Lost, lá atrás, e depois de Lost, todas as séries que carregavam essa parada de, a cada episódio, a gente vai construindo mais essa história, esses personagens e esse mundo. Eu acho tudo isso muito foda, é uma coisa que eu já via nos animes, e quando eu vi numa parada live action, me deixou muito impressionado e muito encantado também. E das séries que eu mais gosto, tem Breaking Bad, tem How I Met Your Mother, tem BoJack Horseman, que é uma animação, mas também é uma série, tem This Is Us, tem The Bear, tem Fleabag, são muitas séries,
Cada série fala sobre muitas coisas, mas principalmente sobre sensibilidade, sobre ambiguidade moral, sobre construção de personagem, sobre cultura contemporânea e sobre o caos que é ser adulto, basicamente, sabe? Eu sinto que muitas dessas séries estão sempre focando nessa parada que é a imagem do adulto e a sua construção. Sobre, como é difícil ter que comprar uma casa e ter que morar em uma casa e ter que construir uma família e ter que pagar as contas e ter que trabalhar com uma parada que você não gosta, tá ligado? E quanto é importante gostar do que você trabalha. Todas essas séries, acho que da sua própria forma, vão estar falando sobre isso também. E eu sinto que isso é um desejo que tá partindo do coração de muita gente se falar. Porque meio que ninguém sabe o que é ser adulto de verdade, tá ligado? A gente meio que tá todo mundo aprendendo junto, e meio que fingindo que já sabe junto também. E pra fechar, pra finalizar, outra coisa que eu também acredito que eu vou ter que fazer um episódio separado sobre, que são livros e histórias em quadrinhos. A literatura, ela foi, acima de tudo, e primeiramente um escapismo pra mim. Eu queria conseguir fugir do mundo real, e as fantasias e ficções científicas que eu lia conseguiam me deslocar para esse lugar novo. Sendo bem sincero, eu acho que a literatura ainda ocupa esse espaço até hoje em mim. Quando eu tô sobrecarregado, eu volto para essas primeiras leituras que eu fiz na minha vida, para eu poder retornar para um momento onde tudo era um pouco mais simples, e segundo, para eu poder ir para esse lugar que para mim é como se fosse uma casa que eu frequento. É como se fosse, cada personagem é como se fosse um antigo amigo que eu não via há muito tempo. Então, tanto os livros quanto as histórias em quadrinhos têm esse espaço na minha vida, que é um espaço quase palpável, quase real, sabe? É uma coisa que realmente existe dentro do meu imaginário e dentro da minha vida mesmo. Das HQs que eu li, a que eu mais gostei disparado é O Escultor, que é uma HQ que fala sobre um escultor que faz um pacto com uma entidade para poder ter o poder de esculpir com as próprias mãos. Só que o ônus disso é que ele vai morrer em 365 dias. Ou seja, ele tem um ano para conseguir fazer o que ele quiser com esse dom. E ele faz esse trato. E a história é como isso muda completamente a vida dele. Também gosto muito de Mistborn e Stormlight Archive. São, no momento, minhas duas séries de livro preferidas. São do mesmo autor, que é o Brandon Sanderson, que ele é o Tolkien moderno, sabe? Ele é um dos maiores autores de fantasia da atualidade. Ele vai ter um filme recentemente aí, um filme de Mistborn, inclusive, que a Apple TV já comprou e já tá em andamento, sabe? O filme já tá sendo produzido. E eu, sinceramente, eu nem tô ansioso com isso ainda, porque eu tô poupando energia para quando estiver próximo de acontecer. É literalmente a série de livros que foi a minha série de livros preferida há mais tempo. Da mesma forma que foi Sinners e The Last of Us para mim, Mistborn foi da literatura. Eu sinto que eu ainda estou falando sobre esse livro o tanto que eu falei quando eu terminei de ler esse livro. Se você é um ouvinte do OutroCast ou já ouviu alguma vez, você sabe que em todos os episódios, quando acabava, a gente tinha que indicar alguma coisa. E eu acho que em mais da metade dele eu indiquei, se não Mistborn, um livro do Brandon Sanderson. Esse é o tanto que eu queria que as pessoas lessem esse livro e sentissem algo próximo do que eu senti lendo toda essa parada. A leitura sempre foi um refúgio para mim, desde a minha infância. Eu sinto que muito disso foi incentivado pela minha mãe, pelos meus primos, principalmente pela minha prima Tati, que foi uma grande financiadora do Júnior como leitor lá atrás, sabe? Ela me deu muitas e muitas HQs da Turma da Mônica e muitos livros de terror infantil também, que me trouxeram até aqui, até esse ponto que eu tô hoje. Eu sinto que muito do meu amadurecimento só foi possível porque lá atrás alguém confiou que isso poderia ser uma parada que eu gostaria. E a Tati foi a primeira pessoa, junto com a minha mãe, que acreditou que eu poderia ser um leitor um dia. E hoje eu sou. E essa é a parada. Esse programa foi um programa muito sobre gostar, sabe? Sobre as coisas que eu gosto. E eu sinto que eu me esforço muito para gostar das coisas às vezes. Não por plasticidade moral ou por qualquer tipo de obrigação crítica, mas é porque eu sinto de verdade que quem gosta ganha. Quem gosta das coisas vence, cara. Tipo assim, se eu vou para um cinema, pago por um ingresso, compro uma pipoca, um refrigerante, assisto esse filme e eu saio desse filme sem ter gostado desse filme, eu meio que perdi. E tipo assim, não é numas de vamos deixar o nosso senso crítico lá embaixo, sabe? Não vamos observar com olhos críticos as coisas pra gente poder gostar de tudo. Não é isso, é só a sensação de sentir que eu tô dando a oportunidade pra essa parada, pra eu gostar dessa parada, sabe? Então, tipo assim, quem gosta das coisas ganha nesse sentido. A pessoa que viu o mesmo filme que você, comprou a mesma pipoca que você,
o mesmo refrigerante que você, mas saiu do filme gostando do filme, enquanto você saiu do filme não gostando do filme, ela ganhou, cara. E eu me sinto muito triste, às vezes, por não gostar de algumas coisas, por N motivos, porque eu achei que as críticas que foram feitas ali não foram boas, ou a técnica que foi usada ali não foi a melhor técnica possível, ou só o roteiro não foi bem amarrado, ou qualquer coisa do tipo. Eu sinto que saber todas essas coisas me colocou num cenário onde hoje eu consigo ser mais crítico, e isso é muito importante, sim, mas isso me deixou numa parte mais chata também da vida, que é hoje em dia é mais difícil gostar das coisas. E gostar das coisas é tão bom. Então meio que é isso, grande parte do que eu gosto e do que eu gostei construiu quem eu sou hoje em dia, sabe? Então, tipo, não é só entretenimento, é formação, é identidade também. Eu sinto que gostar das coisas e adotar as coisas pra gente, sabe? Trazer essas coisas, deixar na nossa estante, carregar uma camiseta ou um pôster ou qualquer coisa do tipo, é a forma mais honesta de admitir que alguma coisa moldou a gente. E eu sinto que é isso que eu tenho pra falar hoje. Eu sou o Júnior, muita gente me chama de Jota, e sendo bem sincero, gostando de tudo que eu gostei, vindo de onde eu vim, eu sinceramente cheguei muito longe. A ideia é que eu volte na semana que vem, nós vamos ver o que vai acontecer, e até a próxima.